Muito boa noite a todos. Aqui estamos nós. Hoje é o primeiro dia de setembro. Cadê agosto? Já foi. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses acabou. Esse 2018, eu não sei você, mas a impressão é que voou. Voou demais esse ano. Mas graças a Deus, aqui estamos nós. Segundo semestre. Aproveito para perguntar como é que você tem lido a Bíblia esse ano. Você tem conseguido ler a Bíblia? Está lendo? De vez em quando eu pergunto para alguém, e aí, como é que está a sua leitura da Bíblia? Ou você só lê quando a gente pede para abrir aqui no domingo? Está lendo a Bíblia? Não só de culto viverá o homem, não só de PG viverá a mulher, não só de Déboras, mas da palavra, não é verdade? E também a gente tem esse projeto Eu Mais Um. Eu estou sempre orando para Deus, Senhor, dê-me uma alma, uma pessoa, até dezembro, ajuda-me a compartilhar a fé, mesmo que eu não colher, mas semear a palavra, anunciar Jesus. Estão orando também? Eu oro por vocês sobre isso. Porque a gente recebeu uma graça tão maravilhosa que a gente não consegue guardar só para nós. Então Jesus, ele transborda da nossa vida. Tem conseguido? Ali está Simone mostrando alguém do lado dela que você ganhou para Jesus esse ano. Glória a Deus. Parabéns, parabéns. É bom demais, gente. Quando um dia você chegar no céu, eis-me aqui, Senhor, e os filhos que o Senhor me deu. Já pensou? E mesmo que você não colheu, mas você participou na salvação de alguém. Então a gente não pode parar de orar. E por falar em orar, ore pela Venezuela. Ore pela Venezuela, tem muita gente sofrendo, a gente está aqui tão confortável, a gente teve refeições hoje, café da tarde. Estamos supridos. Mas tem gente lá sofrendo tanto debaixo de uma ditadura. Então a gente tem que lembrar direto do nosso vizinho aqui, né? Para Deus amparar aquele povo, trazer direção para aquele país, para esse governo que está cada vez piorando, não é? Então vamos lembrar dele sempre. Meus irmãos, eu vou falar hoje estava na nossa programação, falar sobre alinhamento da visão. De vez em quando, entre uma série, a gente coloca um intervalo para falar sobre o nosso propósito, nosso alinhamento como igreja. E orando a Deus essa semana, eu fui levado a falar sobre um texto que é começar de novo. Começar de novo. Algum projeto que você estava firme e depois foi passando o tempo, houve um desânimo, houve um esfriamento, um cansaço, um esgotamento. Você sabe que Isaías fala lá, Isaías 40, que Deus fala para Isaías assim: consolai o meu povo. Isaías era um pastor nesse sentido, né, de trazer uma mensagem de esperança para as pessoas. É Isaías que vai falar que a virgem conceberá, dará à luz, o seu nome será Emanuel, príncipe da paz, pai da eternidade, Deus conosco. Ele vai apacentar as pessoas, falando para elas ficarem firmes, porque Deus trabalha a favor daqueles que esperam nele. Nós não temos dificuldade em reconhecer que quando alguém conhece a Jesus, tem uma nova vida. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se faz novo. A gente, às vezes, atribui esse versículo só para um novo convertido. Como se Deus parasse de trazer coisas novas para nós. Ou, por exemplo, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acontece que na caminhada da fé, há momentos que qualquer um de nós pode acontecer um tropeço, um vacilo, um desânimo, uma depressão. Qualquer um de nós. Talvez você esteja vivendo numa crise e os escritórios, os consultórios de psiquiatras, psicólogos, estão assim. Está aí uma boa profissão, não é?
você trabalhar nessa área da mente, porque o que está de gente tirando a vida, inclusive pastores, por causa dos danos emocionais, das crises, dos desequilíbrios, das complexidades da vida, e as pessoas se desesperam ao ponto de tirar a vida. Infelizmente. E a gente vai falar sobre recomeço. Nós cremos num Deus que renova, um Deus que restaura a nossa vida. Eu quero convidar você para ler Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, versículo 7 até o 11. Êxodo 32, você sabe que primeiro vem Gênesis, Êxodo é o segundo livro. 32, 7 a 11. Podemos ler? Êxodo 32, 7 a 11. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que vocês tiraram do Egito. Até o 11. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? E agora nós vamos para o 15 e 16. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Olha o documento que ele está levando, gente. As duas tábuas da aliança. As tábuas dos 10 mandamentos originais. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. Quem fez as tábuas? Deus. E o que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Até aqui o 16. Guarde essa informação. Moisés passa 40 dias na presença de Deus, ouvindo, e todo o livro de Êxodo é escrito aqui, na presença de Deus. Orientação, instrução, Moisés está ali, aí você fala assim: puxa, não comeu nem bebeu, mas Deus estava sustentando Moisés ali. Ele nem precisava de comida, estava ali na presença de Deus, nada faltava. E ele passa 40 dias lá. Acontece que lá embaixo, o povo saiu do Egito, trouxe a cultura do Egito dentro do coração, a religião também, os costumes da velha vida. Acontece com muitos cristãos quando abraça a fé. Abraça a fé, mas tem hábitos, estilo de vida do velho homem que tenta retornar. O povo é assim. Queria um Deus que pudesse tocar. Ah, aquele Moisés esqueceu da gente. Vai saber se não morreu. Vamos fazer um ídolo aqui igual um ídolo do Egito. Eles fizeram um bezerro que na verdade era um touro, um pequeno touro, que era símbolo no Egito, um deus chamado Apis. Era um deus símbolo da fertilidade. E o culto a esse deus da fertilidade tinha orgias, o povo estava desenfreado, tipo um carnaval bem escancarado, escandaloso. O que eles fizeram aqui? E lá em cima, Moisés em comunhão com Deus, preparando uma lei maravilhosa, uma lei que traria limite para aquele povo, uma lei que traria qualidade de vida, mas o povo quer seguir os desejos do seu coração. Aí você fala assim: ah, eles criaram aquele bezerro de ouro, não tem nada a ver com a gente hoje. Acontece que bezerro de ouro é um ídolo que você quer agradar e que ele não te desagrada. O bezerro de ouro hoje são ídolos no nosso coração que não põem limites para nós. Ah, eu não acho que o que eu faço é tão errado assim. Ah, não tem nada a ver, todo mundo faz.
Eu quero ser livre, eu quero ser feliz, não quero restrições. Nosso coração é enganoso, é corrupto. E aqueles homens ali não queriam sair olha, é tão rápido. Por isso que Deus fala aqui para Moisés, depressa, né, no versículo 8, muito depressa se desviaram. Para a gente desviar da fé é um nada. A gente está indo bem, mas para você pegar um embaraço, um mau caminho, um caso de amor, uma pessoa que se envolve, um relacionamento que vai te segurar, te amarrar, te desviar da reta. Grandes homens se desviaram nesse sentido. E está acontecendo agora de uma hora para outra, o povo desenfreado. Deus trazendo algo tão bom, mas as pessoas sem querer saber de nada. É isso que está acontecendo aqui. Aí quando Moisés percebe ali, no versículo 19 e 20, 32, 19 e 20, quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se. Gente, olha o que Moisés fez. Jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. A gente não tem ideia do valor dessa obra literária, obra de arte, confeccionada por Deus, escrita por Deus. É a única peça da literatura, assim, porque os homens foram movidos pelo Espírito Santo para escreverem as Escrituras. Mas esse texto foi feito pelo próprio Deus. Tem obras caríssimas aí, obras de arte, Mona Lisa. Tem o Adão de Michelangelo. Obras caríssimas, de 140 milhões de dólares. Imagine essa peça, se ficasse uma peça arqueológica, um artefato assim, original, que estava ali nas mãos de Moisés. E ele, num rompante, pega algo tão precioso e quebra. Por causa da raiva, por causa da ira. Isso pode acontecer comigo e com você. De Deus te dar um presente maravilhoso, um casamento, um trabalho honrado, uma oportunidade de você construir sua história, um relacionamento com o filho, e na raiva a gente faz besteira, quebra tesouros preciosos que Deus nos dá. Aí, Moisés, ele faz exatamente isso aqui. Se descontrola e queria dar uma lição de moral em Deus antes. Fala, Deus, que Deus ia julgar o povo, ia eliminar o povo, e Moisés fica ali, olha, veja bem o que o senhor vai fazer, porque olha a sua fama como vai ficar, Deus. Se o senhor tirar esse povo daqui, vão falar que o senhor tirou do Egito, não conseguiu dar conta, não conseguiu levar o povo para a terra prometida. Veja lá, ele está ensinando Deus a ser Deus, Veja lá o que o senhor vai fazer. E agora ele chega diante da situação aqui e faz um gesto desse aqui. Aí então a gente vê aqui Moisés. Aliás, Moisés era um homem intempestivo, um homem de impulso. Você sabe que ele estudou 40 anos no Egito, viu uma briga de um egípcio com um hebreu, o que ele faz? Ele chega lá de boa, faz isso não, gente. Vamos conversar aqui, vamos conversar. Ele chegando e mata o egípcio. Moisés se tornou um assassino. Tem que ir para a cadeia? Tem ou não? Ele é melhor do que os outros? Não foi para a cadeia do faraó. Fugiu. E foi para uma penitenciária no deserto. Quantos anos Moisés passa no deserto? 40 anos. Período de aprendizagem, de crescimento. Fugiu da penitenciária dos homens, caiu na penitenciária de Deus. Ali vai cuidar de ovelha, limpar sujeira de ovelha, tosquiar, proteger dos lobos. Moisés vai aprender a ser humilde. Alguém já disse que Moisés passou os primeiros 40 anos na Federal
do Egito, né? No palácio. 40 anos achando que era alguém. Por causa dessa loucura de assassinar uma pessoa, ele vai 40 anos no deserto, aprendendo que não é ninguém. Ele volta com 80 anos, aprendendo que Deus faz de um ninguém um alguém. Isso é uma pequena resumo da vida de Moisés. O próprio ato de quebrar as tábuas da lei, aqui no versículo 19, esse ato de quebrar as tábuas da lei, quebrar a lei, só Moisés que quebra a lei? Nós não somos quebradores também? Em situações de desobediência, a gente quebra a lei de Deus? Que alguém até falou assim, nós não quebramos a lei de Deus, ela nos quebra. Tem certas leis do casamento, que se a gente não tomar cuidado, a gente caminha para uma separação, por causa da dureza do coração. São leis de cuidar um do outro, que se desobedecidas, nos arrebentam. Como outras escolhas erradas que a gente faz na vida. E aí ele quebra a lei aqui, e Deus dá uma oportunidade para Moisés para recomeçar. No capítulo 34, ele vai recomeçar esse gesto precipitado dele. Interessante com a misericórdia do Senhor. Deus tem misericórdia com Moisés e com o irmão dele. Antes de ler no 34, eu queria ler com você aqui o 21 e 22. 32, 21 e 22. Ele perguntou para Arão, o irmão dele, Arão, você deve lembrar, que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Olha a resposta do Arão. Não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo, esse povinho, é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, lembra que eles ganharam presentes do Egito quando saíram? O ouro, pedras preciosas, traga-os para mim. O povo, olha como aparece, né? Foi o povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo e apareceu esse bezerro. Eu não fiz nada, eu só joguei e aparece esse negócio aí. Esse ídolo saiu da cabeça do Arão. Ele que foi ali o escultor desse objeto aqui. E culpa os outros. Arão é um líder fraco. Ele faz o que o povo quer. O povo ele não toma postura, não firma. Ele é conduzido, ele não é um condutor. E às vezes há líderes assim. Tem mais medo do povo do que medo de Deus. Eu pergunto para você, quando você está num certo contexto, num certo momento, você tem uma pressão assim no trabalho para você fazer alguma coisa para agradar o esquema. Eu lembro quando eu era office boy, né? Eu já contei isso aqui. Eu tinha um esquema na empresa que a gente tinha que falar que a gente pegava táxi. E pegava ônibus. Então eu pegava ônibus e anotava depois que eu pegava táxi. Era o esquema da empresa. Os office boys que me precederam e chegaram para mim e falaram, o esquema é esse, a gente anda de ônibus, mas a gente faz as notas que a gente anda de táxi, que a empresa dá para a gente. Todo dia a gente ganha uma grana, é para o nosso almoço, é para o nosso lanche. Eu tinha gente de 15 anos de idade. E eu estava no esquema, o esquema é maravilhoso. Olha que emprego legal, viu? Porque além do salário eu tinha ali uma grana boa. É aquele café da manhã que eu ia na padaria com meus amigos e olha, beleza. Até que eu conheci a Jesus com 17 anos. 17 anos de idade. E houve uma revolução na minha vida, porque eu estava num meio em que o esquema era esse. E aí eu conheci a fé. E aí começou o Espírito de Deus me incomodar.
Eu lembro bem naqueles dias que eu comecei a fazer um bem bolado que eu fazia assim, eu falando comigo mesmo, né? Eu vou de ônibus, uma vez só, e coloco um valor baixo, como se eu volto de táxi. Então eu não vou e volto de táxi, um táxi para ir, um táxi para voltar no centro da cidade. Eu coloco só um táxi, não dois. Entendeu? Eu vou agradar a Deus e me agradar. Eu coloco só um táxi e um ônibus, estou sendo honesto. Colocando o valor de um ônibus e o valor do táxi, estou sendo honesto. Até que um dia eu comecei a escrever exatamente assim, aí a minha mão começou a tremer. E eu falo, mas isso não é honesto. Deus sabe, você está sendo desonesto, você está no esquema. Você não pode agradar os seus amigos. Você tem que ser verdadeiro. E ali eu comecei a fazer as notas normais, um ônibus para ir, um ônibus para voltar. Até a minha supervisora estranhou. E eu falei para ela, não, realmente, por um tempo aí eu estava desonesto, mas eu tenho que ser real mesmo. Gente, isso foi um alívio para a minha alma. A minha alma tentando me enganar e fazer parte de um jogo. Então a gente está vendo o Arão aqui, e você pode ser pressionado pela galera para você namorar antes da hora, para você ter um caso que você é pressionado no trabalho, você pode ser pressionado pelo youtuber que você assiste aí, fazer sua cabeça, e você vai alimentando aquilo. Todos nós estamos sujeitos a levar uma vantagem para agradar as pessoas em volta. E a palavra de Deus fala que Deus é misericordioso, porque esse Arão, um bananão, um líder fraco, mole, ele vai se tornar quem, gente? Se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou, podia ter desqualificado Arão, Moisés, o povo. Ele vai se tornar o principal, sumo sacerdote, o primeiro, que vai ter todo um aparato de respeito, o primeiro da série de sacerdotes do Antigo Testamento. É esse Arão aqui. Quem te viu, quem te vê, Arão. O histórico dele aqui. E Deus vai fazer de Moisés quem? Grande libertador do Egito. Como Deus é misericordioso. Então Deus é o Deus do recomeço. Aí você fala assim, pastor, mas Moisés, ele não tinha muitas quilometragens agora de andar por Deus? Tinha. Tirou o povo do Egito. Deus trabalhou na vida dele, investiu. Já era um homem de 80 e tantos anos e fez besteira. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, não importa a nossa idade. Ele dá novas oportunidades para nós, para a gente recomeçar. Eu poderia citar vários exemplos aqui da Bíblia. Eu poderia falar de Davi, depois do caso extraconjugal, né? Ele teve um caso com uma mulher chamada Batseba, e ainda por cima bolou um esquema para assassinar o marido dela. Deus podia ter eliminado a vida do Davi, Deus não fez. Eu podia falar de Pedro. Você lembra que Pedro andou 3 anos com Jesus, para cima e para baixo, aprendeu o Sermão da Montanha, aprendeu sobre o que é um discípulo, que nega a si mesmo, comprometido. Aí naquela noite que Jesus precisava tanto de um auxílio, todos se dispersaram. Pedro tinha falado na ceia, se alguém te negar, eu não nego. Estou fechado com Jesus. Eu honro a minha palavra. Eu dou a minha vida pelo Senhor. Quem falou isso? Pedro. Aí está lá numa fogueirinha, estava frio, esquentando a mão. Aí vem uma moça e fala assim, esse aí é um dos deles. Olha como é que ele fala, é um galileu aí. Pedro fala, eu não sei quem você está falando. Você é um seguidor de Jesus de Nazaré? Não sei, nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro. Não conheço. Você é um deles. Nem sei do que você está falando. Aí ele vai negando e o galo vai cantando, né? Acho que Pedro tinha um trauma do galo, né? Cantava um galo assim. Porque foi naquela ocasião. E até alguém falou assim que Pedro negou Jesus, sabe por quê?
Porque um dia ele foi na casa do Pedro e curou a sogra do Pedro. Então por isso que Pedro negou o mestre. Mas é só uma brincadeirinha para a gente relaxar. Mas, gente, depois que a gente pisa na bola feio, eu não sei você, mas a gente fica com tanta vergonha da gente. Eu tenho 30 e tantos anos de convertido, já vai para 35 por aí. Não, 33 mais ou menos. E depois de tanto investimento de Deus na minha vida, tanta mensagem que eu ouvi, leituras da Bíblia, de livros, de congressos, de mensagens que eu preparei para ensinar, e às vezes eu fico chateado comigo mesmo, aborrecido, frustrado. Como Moisés aqui, é como se Moisés tinha uma missão tão bela, tão nobre. Aí ele pega aquela missão tão preciosa, as tábuas da aliança, gente. Você não tem ideia do que é aquilo. Que ele passa 40 dias lá conversando com Deus, Deus escreve, dá aquele presente para ele, vai lá e leva para o meu povo. E ele, pá! Quer saber? Tô fora. Cansei. Acontece com vocês também? Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Provérbio 19 fala que quando a tolice bate no nosso coração, está escrito assim, a estultícia, que é a tolice, quando toma conta do coração, o homem se ira contra Deus. Ele se vitimiza, se coloca como um coitadinho e fica culpando, né? Todo mundo, e culpa a Deus e não assume a sua responsabilidade. Aí Deus então vai trabalhar com Pedro, gente. É um trabalho de terapia. Terapia. Porque Pedro estava tão frustrado, estava tão aborrecido que falou, quer saber? Vou pescar. Está lá em João 21. Jesus já tinha morrido, alguns falaram que ele tinha ressuscitado, e Pedro falou, quer saber? Vou pescar. Esse vou pescar de Pedro o remete à vida anterior. Não era isso que ele fazia? Quando Jesus chamou Pedro e os irmãos estavam pescando no mar, ele falou, o sonho acabou. Passei esses 3 anos desperdiçados da minha vida, estava num sonho que parecia que Jesus ia ser o rei, ia ser uma nova era, o Messias morreu, o Messias, a roda da história passou por cima do Messias, é tudo uma ilusão. Vou pescar. Eu vou voltar à minha velha vida. Alguns discípulos, influenciados por Pedro, o que eles falaram? Vamos pescar com você. Porque tem gente que está na pior e ainda arrasta outros. A miséria gosta de companhia, né? E a gente tem que tomar cuidado. Os neurolinguistas, gente que estuda o cérebro, tem descoberto tanta coisa fantástica sobre o cérebro, que quando uma pessoa é negativa, é pessimista, parece que tem uma nuvem na cabeça da pessoa, o cérebro faz de tudo para argumentar na lógica que a pessoa tem razão. O cérebro te dá matéria-prima para você ficar deprimido. Toma cuidado, Edgar, com os pensamentos depressivos, porque você começa a enxergar a vida no paralelo e você acha que você tem razão. Alguém chega para te falar algo, não, você não sabe a minha vida, você não está no meu sapato. Eu sei o que eu estou passando. E aí a pessoa coloca aqui uma série de argumentos que ela tem razão. Isso é a depressão. Ela vê o mundo só negativo, ela não consegue focar nas coisas boas. Pedro estava deprimido na deprê total. Aí Jesus, na maior paciência, olha o Deus do recomeço, gente, vai lá na praia. Pedro tinha voltado para Galiléia, Jesus ressuscitou onde? Jerusalém. Jesus ressuscitado vai para Galiléia, lá onde tudo começou, está na praia, está assando um pão, Pedro está lá pescando, não pegou nada,
não pegou nada. Lembra da história? Da primeira multiplicação de peixes? De novo, a voz de Jesus grita para os pescadores: joga do outro lado. Aí eles falaram: ué, eu já ouvi essa voz antes. Eu já ouvi essa voz antes. Vamos obedecer. Obedece. E pegam lá 153 grandes peixes. Talvez até porque 153 podia afundar o barco. Eram grandes peixes, 153. O barquinho devia ser pequeno. Aí um deles fala: é o mestre. O que Pedro faz? Sai doido, se lança na água, chega lá e fica lá murchinho, porque ele tinha negado Jesus, não é verdade? Aí na fogueira, lembra que foi na fogueira que ele negou Jesus? Jesus traz de volta todo um cenário e pergunta: Pedro, você me ama? Primeira vez. Esse ama que Jesus fala é o verbo ágape, que é o amor de Deus. O ágape é 1 Coríntios 13, né? O ágape, o amor de Deus, o amor belo. É a melhor palavra para amor, que é o amor de Deus, é o amor de mãe pelo filho, que ama independente, ama o filho, apesar do filho. Aí Pedro fala assim: o senhor sabe que eu gosto do senhor. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, você me ama? Ah, Jesus, o senhor sabe todas as coisas, eu gosto do senhor. Ele estava com vergonha, ele tinha negado Jesus. Ele falou: como é que eu vou falar o verbo ágape, né? Eu gosto do senhor. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Pela terceira vez: Pedro, você me ama? O senhor sabe que eu gosto do senhor. Aí Jesus: tá bom, Pedro, eu aceito. Se é esse seu amor deficiente, é só isso, é o seu amor, eu aceito a si mesmo. Mas cuida das minhas ovelhas. Ele fala a mesma coisa para nós. Nosso amor é débil, é fraco, é frágil. Mas ele quer o seu amor espontâneo, apesar das suas fragilidades, inconstâncias, negativismos. Ele ainda aceita esse nosso amor e trabalha no nosso caráter para a gente ser aperfeiçoado. Pedro vai sendo aperfeiçoado. Pedro vai se tornar quem, gente? O líder principal da igreja. Olha para você pensar isso. Como que ele pega essa matéria-prima? A matéria-prima mais extraordinária que Deus usa é uma pessoa quebrada. É nessa pessoa que Deus vai trabalhar e vai fazer de você alguém útil no reino de Deus. Talvez você não dá nada para você e você fala assim: Deus, não há nada em mim que seja útil. Mas Deus vai falar: eu quero você do jeito que você está. Deus não está esperando que você ganhe um diploma de a melhor pessoa da sua família, a pessoa que tem um título de doutor, a pessoa que é bem-sucedido, que você foi um empresário bem-sucedido, um empregado que vai ganhando cada vez altos salários. Deus está querendo é seu coração, a sua estrutura para ele trabalhar. E mais tarde Pedro vai escrever em 1 Pedro, capítulo 1, 22, ele fala assim, com amor ágape: olha, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Quem te viu, quem te vê, hein, Pedrão? Quem era você, né, escreveu, né, 2 epístolas do Novo Testamento, 1ª e 2ª Pedro, e vai ser um homem muito útil na obra de Deus. Deus quer fazer isso na nossa vida também. O Senhor é o Deus da segunda chance. E quando você estiver desesperado, não vai fazer besteira, hein? Não vai fazer loucura. Você não pode tirar a sua vida. A gente está vivendo uma era chamada Era da Melancolia. As pessoas estão se desequilibrando, estão tirando a própria vida, inclusive pastores. É um trabalho de alta pressão, tem certas categorias de trabalho, né? Pastor é uma delas, polícia militar, e muitos relacionamentos, muitas situações de tensão, infelizmente. Muita gente se desequilibrando, vivendo à base de remédio. Tem um salmo, Salmo 13, que é conhecido como Salmo do Azarado. Já ouviu falar? Salmo do Azarado, Salmo 13. Eu queria até ler o Salmo 13 aqui, aí nunca mais você vai esquecer. Na hora que você tiver uma deprê,
Lê o Salmo 13, que tem alguém que te entende. Salmo 13. Acharam aí? Mantenha a Bíblia em Êxodo, que a gente vai voltar para lá. Correr um pouquinho. Salmo 13. Olha como é que ele começa o Salmo. Até quando, Senhor? Gente, ele está gritando, a alma atribulada. Até quando, Senhor? Olha o exagerado, né? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Você já se sentiu assim? Deus esqueceu de você? Mas nem Deus. Até quando, versículo 2, terei inquietações e tristeza? Olha uma pessoa deprimida, não é? No coração, uma vez por semana? Dia após dia. De novo, até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Parece que ele está ameaçando até tirar a vida aqui. Se o Senhor não cuidar de mim, olha Deus. O que ele fala mais aqui? Versículo 4, os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Ele está até falando assim, Deus, a sua reputação está em jogo, viu? Porque se alguma coisa mal acontecer comigo, vão falar que o Senhor não cuida de mim. Olha a capacidade de manipulação de uma pessoa desesperada aqui. Mas aí, gente, você vê que o Salmo não termina no negativo. É assim a nossa vida. Começa a vir pensamentos depressivos, negativos, mas ele não termina, ele não deixa o pensamento negativo instalar. E isso nos faz lembrar de Romanos 12, que fala para a gente renovar a nossa mente. Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esses pensamentos desse século. Não vos conformeis com o padrão de beleza desse mundo. Não vos conformeis com o estilo de vida desse mundo. Não vos conformeis com o que todo mundo faz. Renove a vossa mente. Mas renovai a vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então como é que ele termina? Eu, porém. Você precisa dizer isso para você, hein? Declaração de fé aqui, Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ele tira o olhar da miséria e olha para a misericórdia. Se a gente não olhar para a misericórdia, a gente vê só miséria em nossa volta, que nos contagia. Você quer ver você ser contagiado? É você estar sempre com uma pessoa para baixo. Por isso que é bom a gente ter amigos que estão para baixo e amigos que estão para cima. Se você ficar só com gente que está queixando da vida e reclamando, daqui a pouco você está até encurvando o ombro e queixando e andando arrastado igual aquela pessoa, porque a gente é muito influenciado pelo negativismo e a gente precisa renovar as nossas forças. E outra coisa que eu quero te falar, se tem alguém que entende quando nós estamos profundamente tristes, é Jesus. Lá, antes dele ser morto, ele fala, minha alma está profundamente triste. E Jesus passou por um sentimento de desamparo, porque quando ele estava na cruz, o que ele falou? Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Talvez você pode chegar num ponto desse. Talvez você está bem hoje, mas guarde isso. Se chegar num ponto que você falar assim, Deus meu, o Senhor me desamparou. Jesus passou por isso, ele te entende. Ele se solidariza. Ele se identifica com esse coração quebrantado. Gente, eu caminhei aqui pela vida do Pedro, pelos Salmos, mas vamos
Vamos pegar 3 passos de restauração aqui em Êxodo 34 e a gente vai caminhar para a conclusão. 3 passos de restauração. Guarda bem isso aqui, esses 3 passos. De propósito, como são 3 palavras, nem coloquei no PowerPoint. Reconhecer, restituir e retornar. Vamos falar juntos? Reconhecer, restituir e retornar. Rapidamente, vamos ver reconhecer. Vamos reconhecer. Moisés vai ser trabalhado aqui no 34. Ou melhor, antes do 34, 32, 30 e 31. Que ele começa a reconhecer 32, 30 a 31. No dia seguinte, o dia seguinte ao episódio do bezerro, disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Propiciação significa que vai providenciar uma maneira de Deus perdoar o pecado do povo. E às vezes era o sacrifício de um animal, um sangue inocente de um animal era derramado, porque simbolizava que um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, iria tirar de uma vez. Mas até aquela época, propiciação significa isso, derramar sangue de um inocente para Deus perdoar as pessoas. Então Moisés... Mas eu queria que você observasse aqui, no 32, 30 e 31, que Moisés está com o dedo assim para as pessoas. Olha o 31. Assim Moisés voltou ao Senhor. Ah, que grande pecado cometeu esse povo. Está vendo aí o 30 e 31? Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Tem um gesto de grandeza do Moisés, que ele é um intercessor. Ele pede até para Deus tirar o nome dele do livro da vida pelo povo. Mas tem um gesto de pequenez, tem um de grandeza e tem um de pequenez, de falta de reconhecimento. Ele está culpando o povo, perdoa o pecado deles. Porque eu estou aqui intercedendo. Mas depois Moisés vai ser trabalhado. E no 34:8 ele se identifica com o povo. Olha o 34:8, a fala dele já começa a mudar, 34, imediatamente Moisés prostrou-se, atitude de humilhação, com o rosto em terra, o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade, o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Um grande líder não se coloca acima do povo, ele se coloca igual, pecador, carente da graça de Deus, não é um super-homem, é um homem que se coloca frágil também. Perdoa-nos. Então o primeiro passo aqui é reconhecer. Jesus falou que não são os sãos que precisam de cura, são os doentes. O que Jesus quis ensinar para nós é que não tem ninguém são, só ele que é o médico. Todo mundo está contaminado. E o primeiro passo aqui é reconhecer. Aliás, o evangelho é assim: arrependa-se e creia. Arrependei-vos e credes no evangelho. Se nós não nos arrependermos, Deus não vai fazer nada por nós. Reconhecer e admitir. Eu fiz tal besteira, eu fiz tal loucura, eu machuquei tal pessoa, eu fiz uma coisa que não devia. Reconhecer. Colocar a culpa nos outros é antigo. Lembra de Adão e Eva? Foi você. Eu já aconselhei casais, quando no começo da nossa conversa, o marido ou a esposa fala assim: eu errei, eu sou o responsável, eu machuquei muito essa pessoa. Recentemente eu ouvi uma palavra dessa: eu machuquei muito essa pessoa, estou muito triste, foram anos de vida que eu fui grosso, insensível,
pessoa admitindo isso já começa um primeiro passo para a cura. O aconselhamento fica muito, muito melhor, porque num relacionamento nem sempre só um que é errado, 100% errado. O outro, e quando cada um admite, olha para si, né, tira o cisco do seu olho, para você ver, tira a trave do seu olho, para ver o cisco no olho dos outros, isso já é um meio caminho andado. Tiago 5,16, confessem suas faltas uns aos outros e orem pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Nós temos aprendido aqui no Celebrando que nós admitimos para Deus, para nós e para o outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. A gente não fica enganando, falando por alto, mas vai lá e foca no que a gente fez. Reconhecer. Isaías, quando estava na presença de Deus, em alta comunhão com Deus, alta revelação, e ele tinha falado antes de estar na presença de Deus, ai dos babilônios, ai dos assírios, ai dos amonitas, ai dos moabitas, ai de todo mundo, e depois ele, ai de mim. E põe a mão na boca, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu falo coisa feia, eu vivo no meio de gente que fala coisa feia, e ai de mim. Aí fala que Deus toca nos lábios dele, naquele ponto que ele precisava tratar. Às vezes Deus vai tocar na sua vida, em alguma área, para você falar, eu preciso parar. Eu estou desonrando meu Deus. Eu não posso ter comunhão com Deus com uma vida desse jeito, eu preciso parar. E restituição agora. Falamos de reconhecer, né, o que fez, restituir. Eu quero pedir para você ler aqui Êxodo 34, 1 e 2. Êxodo 34, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, talhe. O que quer dizer talhe, gente? Talhar. É fabricar, né, fazer, né, lapidar duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras. Observe aqui, Deus falou que ele vai escrever, não é? Mas depois você vai ver o que vai acontecer. As palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. Restituição. Eu não lembro agora quantos quilômetros tem até chegar no alto do Monte Sinai. Moisés já era velho. Quantos anos ele tem aqui? 120. Subiu um morro, que não era fácil. E passar de novo, 40 dias, escrevendo as mesmas coisas, sem comer, sem beber, lá no alto do monte. Aí Deus fala para ele, agora você vai trabalhar na pedra para eu fazer de novo aquelas tábuas da lei, as tábuas da aliança. Isso aqui Deus está ensinando para Moisés restituição. Ele quebrou algo que Deus tinha feito. Agora restitua. Estou te dando a oportunidade para restituição. Deus está ensinando aqui que Ele nos perdoa, mas a gente precisa assumir a responsabilidade do prejuízo que a gente faz. Perdoar? Ele perdoa. Lembra dos 12 espias que foram para a terra? Espiar a terra? 10 voltaram falando mal da terra, e falando a gente não vai, vamos voltar para trás. Aí só eles pedem perdão, queriam até apedrejar Moisés, pede perdão, Deus fala, perdoa. Mas nenhum de vocês vai entrar. Só os seus filhos, a nova geração que vai entrar. Deus ensina para nós que há situações, mesmo que você nem conhecia Jesus, é preciso voltar lá, pedir perdão para alguém que a gente machucou, ou você, um pai que machucou o filho, machucou uma pessoa, deu prejuízo financeiro, tem que devolver algo para a pessoa. Não é porque Deus te perdoa que você não vai pagar aquela dívida que você deve ao parente. Ah, Deus me perdoou, a dívida está quitada. Restituição faz parte de arrependimento. Quem ensina isso muito bem é o Zaqueu. Zaqueu. Ele era um fiscal da prefeitura, cobrava imposto mais do que devia. Aí um dia Jesus falou, eu quero ir na sua casa. Ele ficou feliz, porque ninguém gostava dele. Era inimigo público número 1. Gente,
Às vezes a gente vê no Facebook pessoas detonando com certas personalidades públicas. Eu lembro da Dilma, como as pessoas achincalhavam a Dilma. Eu nunca votei no PT, não sou militante, não sou defensor, mas eu ficava chateado pela maneira como as pessoas tratavam abaixo de um ser humano. Eu fico pensando se nos dias de hoje Jesus não iria na padaria tomar um café com Cunha, aquele Cunha que está preso lá, com José Disseu. Se Jesus não iria lá na padaria tomar um café com ele, porque Jesus era amigo de quem? De pecador. De gente que não era bem querido. Jesus tocava naquelas vidas. E a igreja, Jesus ganhou a reputação de ser amigo de pecador, e a igreja corre o risco de perder, porque nós nos achamos melhores do que os outros. E aí a gente rotula todo mundo e não... Então, seria muito bom se a gente orasse, né, pelas pessoas investidas de autoridade, do que ficar criticando o defeito físico da pessoa, o jeito da pessoa, algum aspecto da pessoa. E aí a gente entra numa roda de só falar mal, que não contribui, não está melhorando nada esse falar mal. Então a gente deveria orar mais e evitar de falar das autoridades, não é? E orar por elas. Então, restituição. Então, tem algo para você restituir? Tem caso que não dá para restituir. Você fez mal a uma pessoa, a pessoa morreu. Eu já encontrei gente desesperada que contou para mim: a pessoa morreu, eu não tive tempo de pedir perdão. Então, ora com aquela pessoa, fala: pede perdão a Deus agora, o que você fez, Deus vai te perdoar e você fica livre dessa coisa pendente, mal resolvida no seu coração. Deus vai te perdoar. Se a pessoa não está aqui, se tivesse, você ia pedir perdão, peça perdão e está tudo certo. Deus vai te perdoar. E também retornar, gente. Retornar. Assim, eu estava falando de Zaqueu, não é? O que Zaqueu falou quando ele se converteu? A partir de hoje, eu vou restituir 4 vezes mal, 4 vezes mais, tudo que eu peguei de alguém. Se eu peguei de alguém R$100, eu vou dar 400 para ela. Eu estou arrependido. Peguei de alguém R$50, eu vou dar R$200 para ela. Eu vou restituir o meu erro. Gente, é um gesto de arrependimento. O arrependimento acompanha a restituição. Fruto de arrependimento é isso. A pessoa deixa de fazer e demonstra nova vida. E retornar. Aí Moisés retorna agora, Êxodo 34, a missão, né, 29 a 32. Ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos. Olha o versículo 2. Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos, observe bem, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos, observe bem isso aqui agora, todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. E observe continuando, 33. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Mas eu quero destacar aqui, eu pulei esse texto aqui, o final do 27. O 27 fala: disse o Senhor a Moisés. É isso aqui que eu quero destacar. Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Alguma coisa aconteceu lá no Monte Sinai, que Deus mandou Moisés escrever, além de fazer as tábuas, Moisés que escreveu agora a lei. Isso aqui é para mostrar para nós
de novo, a força dessa questão da restituição, do reconhecimento. E outra coisa que esse texto fala, que agora Moisés vem com um rosto que resplandecia, porque ele estava em comunhão com Deus. Da primeira vez ele veio assim? O que é que esse texto ensina para nós? Que Deus usa muito mais pessoas que se colocam como imperfeitas do que pessoas que se julgam as tais. Agora Moisés, ele chega cheio de graça. As pessoas nem queriam aproximar de Jesus. Quando Jesus pisou aqui na terra, ele veio cheio de graça e de verdade, e as pessoas não queriam aproximar. Eu lembro Pedro, por exemplo, fala: ausenta-te de mim, Senhor. Ausenta-te de mim. Eu sou muito pecador. Eu não mereço. Aí Deus fala: não, vem. E fala que ele veio cheio da graça, não cheio de lei. Veio da verdade também, mas primeiro a graça. Porque a graça é mais importante do que a própria lei. A misericórdia é superior ao juízo. Porque ele falou: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E aí Moisés volta à missão. Deus está chamando aí você, se a gente ficou desapontado, se sentindo fracassado, para você retornar sua missão de mãe, sua missão de líder de PG, sua missão de discipular uma pessoa, sua missão de ser um cristão engajado com a sua igreja, de ser uma pessoa, membro ativo da sua igreja, de parar de viver de maneira descomprometida. Deus tem uma missão no seu trabalho de resgatar pessoas. Então Ele trabalha nos dando novas oportunidades para a gente não desistir. Porque Ele não desiste de nós. E Ele nos perdoa e retorna. Moisés retorna à sua tarefa, como muitos outros personagens bíblicos. Gente, o apóstolo Paulo falou que ele completou a carreira dele. Ele falou: eu completei, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí ele logo em seguida fala: infelizmente Demas me abandonou e amou o mundo. Isso acontece. Quando a pessoa não quer, larga a sua missão, a sua responsabilidade, se distancia. Mas ele estava ali, eu estou firme. Eu desejo que você não faça pouco caso desse investimento de Deus na sua vida. Ele é o Deus que perdoa 70 vezes 7. Sempre é hora de recomeçar. Não é verdade? Não é verdade?